Aleluia, glória a Deus, que maravilha, né? Estamos juntos para mais um culto de celebração para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, de qualquer lugar, você que nos acompanha nesse momento. Vou pedir um favor, pega esse link aí dessa transmissão e envia para aquele seu amigo, para aquele seu conhecido. Eu tenho certeza que ele vai ser edificado através de mais um culto aqui na nossa amada Igreja Batista da Lagoinha. Para você que está aqui no templo, que Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração. Deus vai falar muito no seu coração, porque esse é o dia que o Senhor preparou para você. E para você que está aí de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, esteja antenado para aquilo que Deus vai falar no seu coração. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio, ó Deus. Obrigado por mais um dia, obrigado porque o Senhor separou esse dia para poder, ó Pai, falar em nosso coração. Que o Senhor possa conduzir esse culto debaixo da Tua vontade, a Tua vontade que é sempre boa, perfeita e agradável. Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar em nossos corações. E que possamos sair dessa tarde, ó Pai, cheios do Teu Espírito Santo. E que a Tua palavra possa entrar em nosso coração. E que sejamos transformados por intermédio do poder inerente da Tua palavra. Senhor, conduza esse culto de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor possa nos usar, ó Pai, como instrumentos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. E desde já, ó Deus, devolvemos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 17. Eu vou ler na tradução NAA, a Nova Almeida atualizada, amém? Olha só o que o texto bíblico diz. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto mais a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito, no entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for para a boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de nós, não haja no meio de vós, qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Efésios 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Feche seus olhos, Pai, essa é a Tua palavra. O nosso coração se alegra em ouvir tantos ensinamentos vindos da Tua parte, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra e te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado por intermédio dela. Conceda-me em graça, sabedoria, para que eu possa expor as Escrituras fielmente, segundo o contexto aqui proposto. E desde já, meu Deus, devolvemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém.
O tema dessa mensagem: a nova natureza do cristão. Meus amados irmãos, graças a Deus que nós temos a palavra, nós temos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, totalmente inspirada, infalível, inerrante, manual de fé, regra e prática para as nossas vidas. Há um versículo de 2 Timóteo 3,16 que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo servo de Deus seja plenamente educado na justiça, a fim de que ele possa ser habilitado para toda boa obra. É interessante que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Tudo aquilo que nós precisamos saber com relação à nossa maneira de viver, com relação ao nosso proceder, se encontra nas Escrituras. Sabe o que é interessante? Eu estava refletindo essa semana. Nós estamos finalizando mais um ano pela graça de Deus. Mais um ano em que o Senhor tem nos abençoado. E se cada um de nós fizermos uma retrospectiva sobre como foi o nosso comportamento diante de tantas coisas que nós vivemos nesse ano de 2023, ficará algumas perguntas para o nosso coração. Será que de fato nós demonstramos ao mundo que somos cristãos de verdade? Será que de fato o meu comportamento, o seu comportamento, o nosso comportamento é um comportamento de cristão? E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes eu me paro pensando isso. Que a gente está vivendo num mundo corrompido, um mundo onde a maldade tem sido assim notória por todos os lugares que nós vivemos. Agora, diante de tantas coisas, uma coisa é certa. O nosso caráter ele é demonstrado em duas circunstâncias. Quando ninguém está nos vendo e quando passamos por momentos onde precisamos agir segundo a palavra de Deus. E o mundo muitas das vezes nos impõe regras e ditames dizendo o seguinte: olha, você tem que fazer isso porque isso é o certo. Você tem que ser assim porque todo mundo faz assim. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Porque uma coisa é certa, meus irmãos. Quando nós vamos para Jesus, nós devemos abandonar as manias, as práticas, as mazelas que outrora vivíamos e que o mundo aprova. Quando nós vamos para Jesus e o reconhecemos como nosso único, suficiente, Senhor e Salvador, não somos nós mais que vivemos, é Cristo que vive em nós e através de nós. Muitas das vezes o mundo diz que isso é correto, que aquilo é correto, mas a palavra de Deus diz que é errado. E nós temos um manual de fé, regra e prática, que é a palavra de Deus. Então em Jesus nós sofremos uma conversão, recebemos uma nova natureza e agora nós não vivemos mais segundo os ditames do mundo. Precisamos ter isso no nosso coração. E eu quis trazer essa introdução antes de entrar aqui no texto e na introdução do próprio livro aos Efésios, para a gente entender que o contexto que os irmãos da igreja de Éfeso estavam vivendo, muito parecido com o nosso contexto. Então o texto proposto para essa mensagem está localizado na carta de Paulo aos Efésios. Particularmente eu gosto muito dessa carta. Essa carta é uma preciosidade. Ela foi escrita por volta dos anos 60 e ela é uma das cartas da prisão. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Além de Efésios, ele escreve Colossenses, Filemão e Filipenses, que são conhecidas também como cartas da prisão. Agora, Paulo, ele plantou essa igreja na cidade de Éfeso, provavelmente no final da sua segunda viagem missionária. Está lá em Atos 15, versículo do 1 até o capítulo 18. E em Atos capítulo 18, já na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo ficou ali por cerca de 3 anos, morando naquela cidade. E ele estabeleceu uma igreja alicerçada na palavra. Imagina, você ter a presença do apóstolo Paulo por 3 anos na sua cidade, na sua igreja, pregando, ensinando, admoestando, discipulando. Foi um privilégio que aqueles irmãos tiveram. E ali Paulo estabeleceu uma igreja forte e bem alicerçada no Evangelho. É interessante que a igreja em Éfeso, anos mais tarde, recebeu o pastoreio de Timóteo.
Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, o texto bíblico diz que Paulo ele envia Timóteo para que Timóteo pudesse pastorear essa igreja. Então era uma igreja muito importante nos tempos do apóstolo Paulo. E a cidade de Éfeso, olha, a cidade de Éfeso era uma cidade grande. Eu comparo Éfeso com Belo Horizonte, por exemplo. Éfeso era a capital da província da Ásia. E havia naquela cidade um anfiteatro enorme que comportava 20 mil pessoas. Havia ali também naquela cidade, na parte alta, um templo em honra à deusa Diana. Agora imagine, né? Uma cidade onde a imoralidade e práticas totalmente carnais eram vividas pelos seus moradores. Porque naquela época era normal dentro da cultura e também dos cultos religiosos que as pessoas praticassem imoralidade. Então esse era o contexto da cidade de Éfeso. Paulo, ele percebeu que muitos pagãos e pessoas da cidade que outrora viviam na imoralidade começaram a se converter a Jesus. Então ele se viu, né, na incumbência de escrever uma carta aos irmãos da igreja de Éfeso. E quais foram os motivos? Paulo escreveu com 2 motivos aos Éfesos, né, aos Efésios. O primeiro motivo são os 3 primeiros capítulos dessa carta. A carta aos Efésios possui 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, Paulo apresenta o plano secreto que Deus tinha decidido realizar por meio de Jesus, a saber, o plano de unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Esse plano se resume em incluir judeus e os não-judeus no corpo de Cristo, participando juntos das bênçãos de Deus por intermédio de Jesus. E aí o segundo motivo, nos 3 últimos capítulos, Paulo ele vai trabalhar e trazer uma nova vida que os seguidores de Cristo têm por estarem unidos com Ele. E também como essa nova vida deve se manifestar através de uma conduta, de uma prática diária da palavra de Deus. Então a gente percebe que os 3 primeiros capítulos de Efésios são altamente teológicos, mas os 3 últimos capítulos são práticos. Então a gente tem primeiro uma teoria e a gente tem a prática. Como pegar essa teoria e praticá-la e vivê-la de uma forma plena e de uma forma clara. E aí a gente chega no capítulo 4, a partir do versículo 17, onde Paulo, de uma forma linda e maravilhosa, vai trazer a nova natureza do cristão. E eu quero trazer 5 pontos essenciais para a gente ter essa compreensão. Que nós temos uma nova natureza. Que você que está aí me assistindo, você que é crente, agora você não vive de qualquer maneira. Você agora vive de acordo com a palavra de Deus e de acordo com essa nova natureza que Cristo te concedeu. Sabendo que todo o contexto secular que vivemos, para todo esse contexto, a palavra de Deus sempre apresenta diretrizes claras com relação ao nosso modo de viver. Então o texto proposto para essa mensagem de hoje, ele é muito claro. Ele foi importantíssimo para os irmãos da igreja de Éfeso e são importantes para todos nós também. E eu quero trazer 5 pontos dentro dessa exposição para a gente ter essa compreensão. Em primeiro lugar, não devemos viver como os do mundo. Então, do versículo 17 ao versículo 19, Paulo deixa muito claro: isto, portanto, ele começa dizendo: digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Não vivam mais como os gentios. Trazendo para esse contexto nosso, sobre a nossa natureza. Não viva mais como os do mundo. Muitas das vezes nós somos confrontados, muitas das vezes por conta das pessoas que estão à nossa volta. Agora, os crentes pela qual Paulo escreveu essa carta estavam respirando um ar poluído de imoralidade. Agora, no nosso contexto, o que tem acontecido muitas das vezes? A gente vê práticas errôneas sendo exibidas nas redes sociais, a gente vê na televisão, a gente vê na nossa vizinhança muitas das vezes. Nós temos sido bombardeados por essas influências. Há uma frase no mundo, e essa frase é muito forte, tem muito cristão que infelizmente repete, uma frase que diz assim: olha, se te faz feliz não é errado.
Ou, você pode fazer isso aí que não tem nada a ver. Meus irmãos, isso não existe. Não tem essa, né? Se te faz feliz, não é errado, ou isso não tem nada a ver. Nós somos chamados a não viver como os do mundo. É interessante que Paulo ele lista alguns pontos aqui nesses versículos. Em primeiro lugar, nós não devemos viver ou andar mais como os do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós precisamos influenciá-lo por meio da palavra de Deus que está em nosso coração. A maior pregação de um cristão é o seu testemunho, é a sua conduta. As pessoas elas ouvem com os olhos. Pastor Márcio sempre diz essa frase, é uma verdade. As pessoas estão nos observando. Agora, nós também não devemos praticar o que elas praticam. Às vezes você está ali naquela roda de amigos, aí os amigos começam a fazer aquela baderna, aí você está junto, você vai no embalo. Não pode ser assim. Você tem que ser sal e luz. Você tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Você não vive mais como os do mundo. Tem uma palavra muito interessante que Paulo usa, né? Ele diz que os gentios aqui no contexto são aqueles do mundo, os pagãos, eles vivem na vaidade dos seus pensamentos. Essa palavra vaidade vem do grego mataiotes, que significa falta de sentido, inutilidade. Eles vivem de acordo com aquilo que eles acham que é correto. Mas nós temos a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, para nos mostrar como nós devemos proceder. E ainda mais, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós não devemos viver ou andar mais como os do mundo, não devemos praticar o que eles praticam, nós também não devemos ser, segundo o texto, versículo 18, ignorantes e duros de coração. Tem muita gente que é confrontado pela palavra todos os dias. Vem aos cultos, ouve a palavra, assiste também pelas redes sociais, pelo YouTube. Todos os dias tem pastores pregando. Glória a Deus por isso. E a palavra às vezes entra ali, bate no coração, mas aquela pessoa tem um coração de pedra, um coração duro, ele é confrontado, mas ele permanece no erro. Mas é chegado o momento de nós nos arrependermos do pecado. A palavra tem batido no nosso coração. Precisamos permitir que essa palavra entre e molde o nosso caráter. Porque a palavra tem que confrontar mesmo, meus amados irmãos. A palavra não é para poder ficar ali passando a mão no ego, na cabecinha, não. A palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus, ela sempre entra para poder nos proporcionar mudança. E aí Paulo também vai dizer que não devemos se entregar à libertinagem, cometendo todo tipo de impureza. Sabe o que é isso? É aquela mente cauterizada. Sabe aquela pessoa que para ela, tanto faz, tanto fez, se ela peca, não peca, já virou rotina? Então ela já está com a mente cauterizada. Ela já está se entregando à libertinagem. A libertinagem é você usar da liberdade que o Senhor te deu para poder cometer atos imorais. E a Bíblia condena tudo isso. O cristão não deve imitar os incrédulos à sua volta. Sabe por quê? Porque eles estão mortos em seus pecados e delitos. O crente recebeu uma nova natureza em Cristo Jesus. O crente pertence ao Senhor Jesus. Ele foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. E agora nós somos chamados a viver em santidade. Em segundo lugar, dentro dessa exposição do texto de Efésios, capítulo 4, versículo 17, continuando. Quem é de Jesus deve deixar a velha natureza e se deixar renovar diariamente. Olha que interessante, do versículo 20 até o versículo 23, Paulo traz esse entendimento. Nós temos que deixar a velha natureza e se renovar diariamente. Gente, quando nós nos tornamos cristãos, nós não mudamos apenas de ideia, mudamos apenas de religião, colocamos uma roupagem nova, não nos tornamos apenas adeptos a um clube social, uma sociedade filantrópica, não. O Evangelho ele traz mudança de comportamento. Precisamos abandonar as práticas pecaminosas que nos afastam de Deus. Porque o velho homem já morreu, amém? O velho homem já morreu. E muitas das vezes a gente fica ali tentando ressuscitar esse velho homem. Se ele já morreu, ele já morreu.
Ele não tem que voltar mais. Agora nós somos nova criatura, nós temos uma nova natureza. Paulo ele enfatizou isso aos irmãos da igreja de Éfeso, porque a imoralidade estava batendo na porta o tempo todo. E hoje acontece muitas das vezes, a gente sai na rua, é o tempo todo ali a tentação. Mas quando você está alicerçado na palavra de Deus, quando você tem o Espírito Santo te guiando, te instruindo, pode vir a tentação que for, você é sustentado por intermédio da presença do Espírito Santo. Então, Paulo traz aqui nessa segunda parte da exposição 3 etapas. Em primeiro lugar, despojar do velho homem. Precisamos abandonar essas práticas. Em segundo lugar, renovar a nossa mente. Sabe o que é interessante? Romanos 12, versículo 2 vai dizer: não vos conformeis aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então uma mente transformada vai gerar o quê? Sentimentos transformados, palavras transformadas, ações transformadas. O que tem entrado na sua mente? O que tem entrado através dos seus olhos? O que você tem assistido lá no oculto, né? Como eu disse para vocês no início, o caráter do ser humano ele é demonstrado em 2 situações. Quando ele está sozinho e quando ele é confrontado. O que tem entrado nos seus olhos? Precisamos ter pensamentos transformados para que a nossa conduta possa também ser transformada. Amém? Glória a Deus por isso. Então a transformação ocorre quando nos rendemos à liderança do Espírito Santo. Sabia disso? Não somos nós mais que vivemos, é Cristo que vive através de nós. É o Espírito Santo que nos conduz. Agora, se a nova natureza, ela não é mais uma natureza carnal, ela é uma natureza espiritual, você tem alimentado o seu espírito? Porque talvez você está enfrentando uma luta interna, carne e espírito, mas o seu espírito, ele está fraco. Tem muita gente que está desnutrida espiritualmente, porque não fortalece o espírito, só fortalece a carne, só dá alimento para a carne, sendo que o espírito está ali minguando, morrendo. E como é que a gente vai alimentar o nosso espírito? Com as disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, jejum, comunhão. Porque se você está fortalecendo a sua carne, ela vai ganhar terreno, não tem jeito. Carne é tangível, é palpável. Agora as coisas espirituais são diferentes. Então tem muita gente fracassando na sua caminhada, porque não tem alimentado o seu espírito. E aí nós entramos na terceira parte da nossa exposição, do versículo 25 ao versículo 29. Abandonar as práticas oriundas do velho homem não é opcional, nós temos que abandonar mesmo. O pastor Márcio ele tem uma frase muito interessante que ele diz que o cristão ele deve ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então diariamente eu preciso ser moldado, transformado pela palavra de Deus. Eu preciso a cada dia ser mais parecido com Jesus. Se Jesus habita na minha vida, se Jesus está em mim, se eu sou um cristão, se eu tenho a nova natureza, eu vou ser parecido com quem? Com os do mundo? Não, eu vou ser parecido com Jesus. Então, Paulo ele lista, a partir do versículo 25 do capítulo 4, algumas práticas que devem ser abandonadas por aqueles que possuem a nova natureza. Então, a primeira prática, Paulo vai dizer a respeito da mentira. E tem muito cristão que não só fala mentira, mas também vive uma mentira. Tem muita gente que acredita na sua própria mentira. Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então nós temos que abandonar a mentira. Isso não é uma opção, isso é uma ordem, é um mandamento segundo as Escrituras. Paulo também vai falar a respeito da raiva. E muitas das vezes essa raiva é demonstrada não partindo para cima das pessoas, brigando no soco, não. Muitas das vezes ela é demonstrada por intermédio de desejos. Tem muita gente desejando a morte de outro cristão fazendo isso. A Bíblia vai deixar claro que nós temos que abandonar essa prática. Paulo vai falar a respeito do furto e do roubo. E muitas das vezes não é simplesmente furto e roubo, assim literal, mas trabalhos desonestos, tirar proveito de situações,
precisamos abandonar também essas práticas. Paulo também vai falar a respeito da linguagem própria, palavras sujas. Tem muito cristão falando palavrão, falando coisas horríveis, contando piadas sujas. Gente, Jesus certa vez ele disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. O que tem entrado no seu coração? Porque se tem cristão mentindo, falando palavrão, palavras obscenas, é porque ele está se alimentando de lugares que servem comida podre. Mas se você está alimentando da palavra de Deus, se você está alimentando das coisas de Deus, se você tem ocupado a sua mente com as coisas que são do alto, da sua boca não vai sair essas coisas ruins, pelo contrário, da sua boca vai sair bênçãos. Tem muita gente sendo instrumento de Satanás para poder amaldiçoar os outros. Tem muita gente usando a boca para fofocar, falar mal, proferir maldições. Use sua boca para pregar a palavra de Deus, para profetizar, para orar, para abençoar a nossa nação. É isso que a palavra de Deus nos diz. E muitas das vezes, por conta da natureza carnal, do velho homem, a gente tem caído nesses erros. Mas hoje a palavra de Deus está alinhando o nosso coração. É por isso que eu vim aqui essa tarde. É por isso que eu estou aí diante de você, através da tela do seu celular, através do seu computador, enfim, onde você estiver me assistindo. Deus me trouxe aqui essa tarde para poder falar com você e dizer, olha, você precisa consertar. Você precisa se alinhar à palavra de Deus e seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Em quarto lugar, dentro da nossa exposição em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, devemos tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo com as nossas práticas. Versículo 30 e 31, Paulo vai falar a respeito disso. Então, práticas como amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, qualquer maldade, entristecem o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele pagou um preço tão alto para nos proporcionar salvação. Ele pagou um preço de sangue para nos libertar de tudo aquilo que outrora nos afastava dEle. Se Ele pagou esse preço para nos libertar de tudo aquilo que outrora nos aprisionava, nós não devemos viver mais essas práticas. Nós somos libertos disso. Nós precisamos abandoná-las. Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, vai dizer que nós fomos chamados à liberdade, mas não devemos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne. O apóstolo João, em 1 João 3,9, diz que aqueles que são nascidos de Deus, eles têm uma nova natureza. Eles não vivem mais no pecado. Então, se nesse dia de hoje, ouvindo essa palavra, se há alguma prática dessa que nós citamos anteriormente, você tem vivido, você tem agido dessa forma no seu proceder, é o momento de você orar ao Senhor, confessar o seu pecado e alinhar o propósito com o propósito do Senhor. Nós somos chamados a viver em santidade. Deixa Jesus moldar você, deixa Jesus moldar o seu caráter. E aí a gente chega na última parte desse sermão, que é o quinto ponto da aplicação. Para vivermos essa nova natureza, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer para ter essa natureza de cristão? Ou essa nova natureza em Cristo? Talvez você está perguntando, você está aí balançando a cabeça, o que eu faço? Talvez você está usando aquela frase, e agora quem poderá me ajudar? Mas segundo as Escrituras há uma solução, uma saída. Para vivermos essa nova natureza, devemos imitar Jesus em todo o nosso proceder. Olha que interessante, né? Do versículo 32 ao versículo 2 do capítulo 5. Eu vou até ler junto com vocês. Olha só o que Paulo diz. Diante de tantas coisas que ele disse, exortando com relação a viver em santidade, citando práticas que devem ser abandonadas, ele vai dizer o seguinte: pelo contrário, ou seja, pelo contrário de tudo isso que eu disse, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. E aí o versículo 1
do capítulo 5, Paulo vai dizer: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Seja imitadores de Deus como filhos amados. Então, para vivermos essa nova natureza, devemos imitar Jesus em todo o nosso proceder. Nós devemos ser imitadores de Jesus em amor. Sabia que Jesus, ele resumiu toda a lei de Deus em 2 princípios? Amar a Deus e amar ao próximo. Sabia que se a gente viver de verdade esses 2 preceitos, a gente vai estar exercendo a natureza de cristão? A gente vai ser um cristão genuíno, um cristão autêntico, um cristão que vive o evangelho, um cristão que não é apenas da boca para fora, mas ele também age e as suas condutas são condizentes com a nova natureza que ele tem? Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou pecar contra Deus, eu não vou desobedecê-lo, eu vou honrá-lo, eu vou honrar a minha esposa, eu vou honrar os meus pais, eu vou respeitar as pessoas porque foram criados por Deus. Agora, se eu também amar o próximo como a mim mesmo, eu não vou fazer o mal contra o próximo, eu não vou falar mal do próximo, eu não vou desejar o mal contra ele. Por isso que nós devemos ser imitadores de Cristo. Pega a vida de Jesus, pega os ensinamentos de Jesus, pega os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, lê, mas começa a meditar e entenda que Jesus, ele é o exemplo para as nossas vidas. Nós precisamos ser parecidos com ele. Se praticarmos esses 2 princípios, como eu disse, amar a Deus, amar o próximo e ser um imitador de Jesus, a gente vai sim, de fato, deixar com que o Espírito Santo gere em nós essa nova natureza. E aí nós vamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Uma nova natureza, uma natureza parecida com a natureza de Jesus, no sentido de ser imitador dele e de ser parecido com ele no seu proceder. Você vai imitar Jesus, né, criando planetas? Você vai imitar Jesus sendo onisciente, onipresente, onipotente? Não. Você vai imitá-lo em amor, amando as pessoas, amando a Deus e servindo pessoas. E aí, quando você estiver diante de uma situação difícil, você vai fazer 7 perguntas para si mesmo. Talvez você vai ser tentado ali, passar por provações, dificuldades. Talvez o pecado vai estar à porta do seu coração. Mas aí você lembra de 7 perguntas. Será que é lícito fazer isso? Será que me convém? Será que me edifica? Será que eu praticando isso serei dominado por ela? Será que serei pedra de tropeço para alguém praticando isso? Será que a minha conduta vai escandalizar o evangelho? E por fim, será que Jesus concordaria com essa prática? Entenda, quem é cristão já está crucificado com Cristo. Não vive mais por meio dele, sim por meio de Jesus e para Jesus. Porque nós nascemos para uma coisa, para exaltar e glorificar ao nome de Jesus. Que sejamos fiéis no nosso proceder, fiéis na nossa conduta, porque nós não vivemos mais para nós mesmos. Quando você vai para Jesus, você não vive mais para você. Você vive por meio dele e para ele. E as suas ações serão moldadas por meio da sua vida, que habita em nós, por intermédio do Espírito Santo. E aí eu quero finalizar esse sermão trazendo 2 aplicações. A primeira aplicação é para você que já tem essa nova natureza. Você que é cristão, você que já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você que não vive mais para si mesmo, mas vive por meio de Jesus, através de Jesus. O meu conselho é que você continue firme, que você não retroceda. Se há algo em você querendo ressuscitar o velho homem, confesse a Jesus, abra o seu coração. 1 João 2, versículo 1 ao 2 diz que nós não devemos pecar. Mas se pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, mas não somente dos nossos, dos pecados de todo mundo. Você sabe de onde Jesus te tirou. Você sabe de onde que Jesus te salvou.
do lamaçal de pecado que ele te tirou. Então agora viva por meio dele. Por mais que as tentações venham, permaneça. Sabe por quê? Nós devemos ser fiéis até o fim. Sofrer por não ceder uma tentação é muito melhor que ceder e no final perecer e sofrer eternamente. Então permaneça firme em Jesus. E a segunda aplicação é para você que ainda não tem essa nova natureza. Eu quero lhe convidar a se voltar a Jesus. Eu quero lhe convidar a se arrepender nesse momento, a entregar a sua vida a Jesus. Confesse os seus pecados diante dele. Ele é justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça. Há lugar na mesa de Jesus. Há salvação para todos. O pecado, muitas das vezes, ele traz uma alegria momentânea, passageira, mas somente Jesus pode proporcionar uma alegria plena, uma felicidade eterna, não restrita apenas em poucos anos aqui nessa terra, mas uma eternidade junto com Ele. Não baseada em ter algo, em sim em ser um filho amado de Deus. E graças a Deus que nós somos filhos amados de Deus. Quem entende essa palavra nessa tarde? Glória a Deus por isso. E eu quero orar por você nesse exato momento. Talvez você que tem vivido coisas assim tão terríveis. Talvez você tenha vivido assim situações tão delicadas. Talvez você já perdeu a esperança de viver. Mas eu quero dizer que há esperança para você. Eu quero dizer que há solução para você. Eu quero dizer que em Jesus há salvação. Em Jesus há transformação. A palavra de Deus não é simplesmente para trazer histórias, para poder trazer apenas momentos, que ficaram restritos a 2.000, 3.000 anos atrás. A palavra de Deus ela é viva, ela é vivificante. Nós somos salvos pela graça por intermédio da fé. A fé, ela vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. E nesse momento está sendo gerado fé no seu coração. Uma fé salvífica, uma fé que transforma, uma fé que pode mudar a sua história. E eu quero orar por você nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra que confronta, mas também que traz refrigério. Fomos confrontados essa tarde por intermédio da Tua palavra, meu Deus. Mas também, ao mesmo tempo, foi gerada em nosso coração esperança, porque há solução para todos nós. Nós não estamos perdidos. O Senhor já nos encontrou. Se estávamos afastados, o Senhor nos reconciliou. E agora nós podemos viver essa nova natureza em Cristo Jesus. Ainda com a mão no coração, você que está em casa também, eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus. Você que está aqui também no templo, repita comigo: Senhor Jesus, eu confesso que sem o Senhor não dá para viver. Nessa hora, eu reconheço Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, hoje eu volto, arrependido, na certeza que o Senhor me recebe de braços abertos. Eu faço essa oração com todo o meu coração, me entregando e me reconciliando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que está em casa, talvez você fez essa oração pela primeira vez de reconciliação, ou talvez você está entregando a sua vida para Jesus nesse momento. Aí na tela está aparecendo um contato aqui embaixo, você vai mandar uma mensagem para nós, ou você pode ligar. A gente quer participar desse recomeço, a gente quer ser igreja junto com você. Então não perca tempo, entre em contato conosco, porque a gente quer sim, de fato, ser igreja e ajudar você nesse recomeço em nome de Jesus. Vocês que estão aqui, talvez você também tomou essa decisão pela primeira vez, ou talvez você já é
um cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando e que essa palavra possa entrar no nosso coração e que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes de toda essa verdade, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar, abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando cada um, em nome de Jesus. Lembrando que ainda hoje, aqui na nossa igreja, nós teremos a cantata de Natal. Então você é convidado, você pode vir participar com a gente. Ainda dá tempo, às 19h30. Vai ser um momento lindo, onde a gente vai celebrar o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, venha participar conosco hoje, às 19h30, aqui no templo principal da Lagoinha Matriz. Levante as suas mãos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar por esse momento de culto ao Senhor. Nós, ó Pai, louvamos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, cada um aqui presente, aqueles que estão em casa. Eu quero abençoar a vida de cada um. Talvez essa pessoa que me assiste se encontra no hospital, talvez se encontra numa situação tão delicada. Eu oro abençoando essa vida agora. Eu profetizo cura sobre ela agora, em nome de Jesus. E que todos nós possamos continuar experimentando da graça e do favor do Senhor. Obrigado, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Que possamos ter um final de semana abençoado e que a nossa vida possa ser para exaltar e glorificar ao nome santo de Jesus. Desde já, meu Deus, devolvemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo estejam conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe você também que está em casa e que vocês tenham um final de semana abençoado em nome de Jesus. Vão na paz, que Deus abençoe em nome de Jesus.